Olá, mulheres místicas, sejam muito bem-vindas! E se você não é inscrita, se inscreva aqui no canal e já vai deixando seu like também. Hoje eu quero falar de um assunto muito... eu vou trazer para você assim, eu quero que você não se prenda no que eu vou falar, mas que você se questione as suas crenças, questione tudo que você aprendeu. Não precisa acreditar em mim, no que eu vou falar agora. Simplesmente procure se informar, porque por muitos anos eu vivi numa ilusão. O que eu digo assim? Numa ilusão de acreditar muitas vezes. E a gente pode reprogramar isso de uma forma mais adequada, eu vejo assim, para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos e objetivos. Porque se você não alcançou os seus sonhos e objetivos, é porque tem alguma crença limitante. E crença não tem nada a ver com religião, tá, gente? É sobre algo que você acredita. E se você não alcançou seu objetivo hoje, é porque essa crença tá te impedindo de conseguir algo. Vamos conversar aqui sobre algo que eu conversei já numa live com uma amiga minha, na Rosângela, do Território da Crio, que a gente falou sobre Lilith e Eva, trazendo alguns conceitos. Se você não viu essa live, eu te convido a ir lá no Território da Crio, que está lá no Território da Crio. A gente está falando sobre essa mulher que se reconstrói e trazendo figuras femininas para a gente perceber como a gente foi construindo as nossas crenças e como a gente pode desconstruir isso para reconstruir algo novo na nossa vida. Sobre Lilith e Eva. Lilith, ela contou ali e a gente falou sobre quem foi Lilith, né? A Lilith foi a primeira mulher nessa história junto no paraíso e tudo mais, né? E depois veio Eva. Mas a gente entende que a Lilith é essa figura do nosso lado sombra, porque a Lilith, ela não quis ficar ali, ela simplesmente, quando ela estava ali no paraíso, o Adão disse que a Lilith não queria se subordinar a ele. Lilith, né, queria outras formas. Lilith, digamos, foi rebelde. Lilith dizia as coisas e Adão não queria isso. Adão queria que ela respeitasse ele. Então Lilith simplesmente ela saiu dali, tá? Eu vou trazer algumas de forma bem rápida, eu vou falar aqui, né? Aí depois veio Eva, uma outra visão. Digamos que a Eva é o nosso lado luz e Lilith é o nosso lado sombra. Porque nós, sim, temos dois lados, só que não nos contam desse lado sombra. Muitas vezes, para mim, quando eu questionei na minha religião, nós não podemos falar de Lilith. Lilith foi excluída, Lilith não é falada, só falamos de Eva. Mas por que a gente não fala de Lilith? Eu me questiono e me questionei e fui atrás para entender isso. Fui atrás para entender de Lilith. E Lilith é essa mulher, nosso lado sombra. Porque o nosso lado sombra não é gostosinho. A sociedade não quer ver o lado sombra da mulher. O lado sombra da mulher, ela é... colocaram rótulos, TPM. A mulher, ela é azeda. Não, essa ali, a gente não é rotulada. Ela é louca. Ela tá louca. A gente não é rotulada assim porque a sociedade faz com que a gente negue esse nosso lado. Só que esse lado existe dentro da gente e a gente precisa olhar para isso. E eu tô aqui para te dizer, a gente precisa olhar, porque sim, ou você não tem raiva, você não tem mágoas, tristeza, vontade de às vezes de matar umas pessoas pelo caminho. A gente tem isso, só que a gente nega. E quando a gente nega, o que acontece? A gente fica com todas essas emoções dentro da gente, a gente fica como se fosse uma panela de pressão ali, pronta para explodir. E a gente explode, às vezes, em pessoas que não tem nada a ver, né? E o que acontece? Lilith é essa mulher excluída. A sociedade excluiu essa mulher, Lilith, tá? É o lado sombra da mulher.
Aí veio Eva. Eva é essa mulher. Toda mulher tem que ser Eva. Porque Eva faz tudo por Adão. Eva tem não sei o quê. Só que Eva, ela colocou a mulher no lugar de culpa. Então todas as mulheres que nasceram, já nasceram com culpa por causa de Eva. Porque Eva mordeu a maçã do conhecimento do bem e do mal. Aí, que nem a gente falando na live, eu te pergunto, eu, Michele, posso te dizer que eu hoje mordi a maçã. Por quê? Porque hoje eu mordi a maçã do conhecimento do bem e do mal. Porque o que é o... Barras fala isso, mas o que é certo, errado, bom e mal? É nós, seres humanos, que falamos, isso é bom. Mas aí outra pessoa diz, não, mas isso não é, isso daqui não é, isso aqui é ruim. Nós, né? Bom e mal, certo e errado é uma figura. Eu posso achar bom, você pode achar ruim. Então, essa mulher, Eva, eu vejo assim, essa mulher, a Eva também se questionou. Só que ela se questionou num lugar de luz, né? A Eva se questionou dizendo assim, tá, mas eu também não quero ficar só aqui, neste lugar, nesse paraíso, eu quero conhecer algo mais. E quantas de vocês, eu te pergunto, quantas de vocês chegam no momento da vida, eu me questionei isso, por isso que eu digo que eu mordi essa maçã do conhecimento. Eu me questionei dizendo, tá, mas a vida não pode ser só trabalhar, ralar, ralar, ralar. Eu quero algo mais da vida. Eu quero saber o que tem além disso daqui. Porque eu tinha um emprego estável, eu tinha, né, e eu tenho, né, uma família maravilhosa, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tô dizendo assim que eu tinha todas as condições de não reclamar, e eu reclamava da vida. Eu dizia, tá bom, eu tinha um monte de coisas boas, mas eu internamente não estava feliz. Gerava em mim muitas vezes angústia. E quantas de vocês passam por isso? Já passaram ou passam por isso? E nós, mulheres, não podemos questionar isso. Eu me lembro que eu fiquei muitas vezes buscando resposta, e a sociedade diz assim, mas como você reclama se você tem tudo? Gente, mas não é só o fora, e o dentro? E o dentro? Quantas mulheres são lindas por fora, mas por dentro elas estão em pedaços. Elas estão corroendo de tristezas, de mágoas, sentimentos de ódio e de raiva, porque nos ensinaram que Lilith foi excluída. Você quer ser excluída? Ninguém quer ser excluída. Isso causa daí uma das leis sistêmicas que Bert Helling sempre fala, e eu falo também aqui, que é o do pertencimento. Todas nós queremos pertencer a uma família ou pertencer a esta sociedade, e a gente, como querendo pertencer a esse sistema que muitas vezes nos excluiu Lilith, o nosso lado sombra, e nós hoje nos sentimos, eu não posso falar sobre isso. E quantas de nós estão, eu digo assim, né, morrendo interiormente, morrendo os nossos sonhos, morrendo todos os nossos desejos, eles estão morrendo, porque são essas crenças que nos impedem de viver uma vida com liberdade, de viver uma vida com sonhos, porque são essas crenças que nos limitam. Eu digo assim, né, eu não tô aqui julgando a religiosidade de ninguém, que eu falei aqui, vai e se questiona. Michele, onde eu posso procurar isso? Olha, eu me questionei, eu vou dizer alguns livros. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, Conversando com Deus, só não sei o nome dele, que é um nome em inglês lá, e é meio... que eu não consigo falar. Conversando com Deus, As Cartas de Cristo. E eu fui através de uma filosofia, não é uma religião, Cabala. Procura lá, Cabala, que ele fala do livro de Torá. Ele fala de uma outra forma também da gente entender Deus, entender a nossa posição aqui também. Isso me deu uma nova liberdade, entendendo que quando a gente vem para esse mundo, porque a mulher, e você pode ser de qualquer religião, você pode ser ateia, porque o mundo nos julga todas as mulheres, tanto é que inconscientemente você se sente culpada e você nem sabe por que você se sente culpada, porque a gente já veio com esse rótulo, a mulher, de se sentir culpada, porque nós que queremos sair do paraíso. Só que a gente se questionou.
a mulher tem esse papel de questionadora mesmo, a mulher tem esse papel de se questionar, porque a mulher é diferente do homem. E eu vou trazer daí uma composição que o Kabbalah, que para mim foi muito também, que eles falam sobre isso, de dizer assim, né, que na verdade, eu vou contar para vocês, na verdade, que eu disse assim, mas qual é a verdade? Procure a sua verdade, procure aquilo que vai te libertar para te viver os teus sonhos, porque eu entendo que nós todos, mulheres e homens, nós somos divinos aqui na Terra, e nós viemos aqui para ser felizes, nós não viemos aqui para viver preso muitas vezes a uma religião, a um dogma, a uma crença, aquilo, sabe? Então, que se questione, não precisa acreditar em nada que eu tô falando, mas questione, vai atrás, tá? A Kabbalah diz assim, o homem, ele recebia tudo de Deus, estava ali no paraíso, né? No paraíso, no jardim do Éden e tudo mais, e recebia tudo de Deus. Daí ele chegou pro pai, eu tô cansado, eu não quero só receber, eu quero merecer tudo isso. Daí Deus falou assim pro seu filho, né? Eu entendo, meu filho, e seja feita a sua vontade. Eu vou pro mundo, vou construir um mundo novo ali. E daí o filho dele, né, Adão, saiu. Ele disse assim, pai, mas eu preciso de estar comigo uma companheira pra gente construir isso junto, porque ele se sentia muito só. E o pai deu pra ele uma mulher. Mas a mulher não fica à frente e atrás, é ao lado do homem, para construir esse mundo junto, para eles se tornarem ali nessa construção. Então quer dizer que o homem desejou sair dali porque ele cansava de estar ganhando as coisas de Deus. E perceba se a nossa vida não é assim hoje. A gente muitas vezes, a gente está aqui trabalhando porque a gente quer buscar uma vida com significado. Então busque uma vida com significado para você, busque aquilo que for melhor para você. E isso vai vindo. Isso daí ele vai vindo porque a gente veio aqui para esse planeta para evoluir, para crescer. Porque imagina se a gente recebesse tudo de Deus tá ali junto ali. Chegaria uma hora que a gente também iria enjoar, e a gente tá em constante evolução, e o mundo está nos pedindo. No momento em que você está parado, o mundo te convida a te dar mais um passo. Por que existem problemas, muitas vezes dores na nossa vida? É um convite para a gente evoluir, para dar, assim como tu tá, meu filho, é como se o pai dissesse, assim como tu tá. Tu te lembra que tu falou assim que tu tava cansado de ficar nessa estabilidade? E tu falou assim para mim, crescer, que tu queria ganhar as coisas por merecer? Pois é como se Deus te desse uma oportunidade para te crescer. Só que é a maneira que ele encontrou. Os seres humanos, infelizmente, a gente aprende essa etapa do despertar na dor, no sofrimento. E se você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja passando por algum momento desafiador na sua vida. Saiba que o universo está te convidando para te evoluir, para te dar mais um passo, a buscar muitas vezes, que eu falo aqui, reprogramar a sua mente, porque por muitos anos a gente se vê presa, seja qualquer coisa. Eu tô falando aqui de religião, se algo tá te prendendo, Michelle, eu quero encontrar meu sonho, minha felicidade, é porque tem alguma crença que tá te impedindo de buscar os teus sonhos, de buscar alguma coisa. Por que mulheres se sentem muitas vezes culpadas, esse negócio de não pode descansar, de tudo mais? Porque a gente vem de uma sociedade que a mulher carrega isso. E não é de hoje, por isso que eu digo que o burnout é um nome muito bonitinho hoje, mas o problema da mulher é muito antigo. Então não se desespere, saiba que é o universo te convidando, vamos evoluir. Por que eu sei disso? Gente, eu passei 10 anos da minha vida também indo e vindo, tomando remédio e tudo mais, e nada, eu não estava feliz, eu não sabia o que acontecia, o que era de sintomas do burnout, não passava. No momento que eu entendi, sabe o que é? A gente precisa reprogramar essa nossa mente, porque senão a gente não consegue encontrar
os nossos sonhos, porque quando tu quer algo e tá em desacordo com aquilo que tu tem internamente dentro de ti, tu não consegue buscar aquilo ali, porque tu não tem uma programação para buscar aquilo ali. E nós mulheres, que nem ali, de se sentir culpada, desses sentimentos de culpa, de vergonha, isso também são bloqueadores que nos impedem de buscar os nossos sonhos e a nossa felicidade. Por que a mulher se sente irritada, essas coisas ali, né? Um pouco é dos nossos, que a gente tem uns hormônios e tudo mais, nossa ciclicidade, mas é porque a gente tem ânsia em querer, mas não estamos conseguindo. Eu quero algo novo para minha vida, mas por que eu não consigo? Não é porque você não quer, é porque você tem uma programação que não está te deixando ir naquele ponto do que tu deseja. E nem tem gente que aqui na internet que eu acho sim, né, um pouco agressivo, e hoje eu sou contra. Só que lá atrás eu não sabia. Porque você é procrastinador, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. Gente, tu não procrastina porque tu quer. Tu não é uma procrastinadora. Eu vou dizer pra você, você não é procrastinadora, você não é preguiçosa, você não é isso. É porque você tem uma programação que tá te limitando a procrastinar. No momento que tu desinstalar isso, tu vai ver que tu vai parar de procrastinar e vai viver os teus sonhos. Porque se você internamente tem, que nem a Lilith ali, nós não podemos falar de Lilith. Lilith, meu Deus do céu, quantas mulheres não... Você também não sabe que você precisa olhar para essas emoções negativas para que você busque os teus sonhos. Porque na internet eles não falam isso. Ou a sociedade não fala isso pra gente. Nossa, para você buscar os seus sonhos, primeiro você precisa olhar para sua programação, para suas crenças. Ninguém fala isso. Mas você precisa olhar para isso. Você precisa olhar. Você tem Eva e Lilith dentro da gente. E a gente precisa olhar. Você tem luz e sombra. Yin, que nem o taoísmo fala, e Yang, masculino e feminino. Você tem dentro de você. Só que nós somos mais Yin. Yin, o que é Yin? Yin é sombra. Yin é sombra. Nós precisamos olhar para nossas sombras, nós precisamos aceitá-las. Vamos parar de julgar, vamos parar de criar rótulos para nós, mulheres mesmo. Você não é, muitas vezes, que nem a sociedade, de louca, você não é agressiva, você não é... É porque internamente o teu corpo está dizendo, olha para mim, olha para esse teu lado também e abrace essas sombras. Olhe para a raiva, olhe para o medo, olhe para a tristeza, olhe para todos esses sintomas, para que a luz possa entrar. A gente precisa olhar.